Aí, agora tá gravando. Bom, vamos lá. Então, hoje a aula vai ser sobre o estaqueamento para alocação, para construir projetos de curvas de estrada. Então, hoje eu vou ter que dar uma aceleradinha para ver se dá tempo de passar tudo. O estaqueamento, o que ele é? Ele é a notação, ou seja, o nome aonde está posicionada a estaca. Então, quando a gente faz o levantamento topográfico inicial da área, né, que foi quando eu dei aula prática para vocês, a gente pode nomear as estacas que a gente tem para fazer o levantamento topográfico. Depois que a gente faz essas análises, os projetos, que a gente faz aqueles cálculos que eu já mostrei nas aulas passadas, a gente define o projeto final da curva, né, e vai colocar as estacas para locação, que é para definir aonde que é o ponto. Aquele ponto inicial, o ponto de interseção, né, o ponto de tangente, aonde que fica o desenvolvimento. Então, a gente chama isso de estaqueamento para locação. E a anotação dessa estaca, ela é definida por vamos dizer, duas incógnitas que eu posso chamar por enquanto, né? Vão ser duas coisas. Que aqui eu estou colocando como A mais B para que vocês entendam qual é a diferença do primeiro número com o segundo. Né? Então, o A ele é referente ao número inteiro da estaca, ou seja, se uma estrada inteira tiver um total de 227 pontos, né, separados de 20 em 20 metros, então eu tenho 227 estacas. Então, esse é o número inteiro de estacas. E o B, ele vai ser a distância em metros, que vai ser em fração, né, que é a fração da estaca que falta para completar 20 metros. Né? Eu tinha falado para vocês que a distância de uma corda é 20 metros aqui no Brasil. Então, dependendo da curva, se a gente somando de 20 em 20 em 20, às vezes vai chegar no final do desenvolvimento e vai sobrar um pedaço. E é essa distância em metros que falta para dar 20, que é o valor que a gente coloca aqui onde está posicionado o B. Então, por exemplo, pode ter uma estaca que a anotação dela vai ser 27 mais 2,34. Né? Isso significa, então, que 27 é o número inteiro da estaca, ou seja, antes do 27 aqui teve uma estaca chamada 26, e depois vai ter uma estaca chamada 28, né? E esse maisinho aqui, ó, mais 2,34, quer dizer que falta 2,34 metros para completar 20 para ser a estaca 28. Certo? Então, aqui, esse exemplo aqui embaixo, ó, é um comprimento de 335,48 metros. Se eu divido, né, esse 335 por 20, que são os 20 metros que vale uma corda, eu vou ter, se você fizer aí na calculadora agora, ó, 335,48 dividido por 20. Dá, vou colocar aqui, ó, dá 16,774 estacas. Né? Só que a gente precisa dar um número inteiro para estaca. Então, a gente mantém o 16, que é o número inteiro, né? A gente coloca ele aqui. E a gente pega o 0,774, né? Que são os decimais aqui que sobrou, e transforma ele em metros. Certo? Então, pega 0,774 vezes 20, dá 15,48 metros. Ou seja, essa distância aqui
de 335,48 metros, né? Lá no final dela, se eu colocar uma estaca, ela vai ser uma estaca que vai ter o nome de estaca 16 mais 15,48 metros. Deu para entender? Viu? Então, aqui é estaca. Beleza. E aí, como que a gente faz, então, para a gente calcular, né? Não pode-se dizer que é um cálculo, mas é para nomear a posição da estaca. E alguns elementos importantes aqui, onde a gente coloca a estaca, é aonde que é o ponto de interseção. Então, onde é o PI, ele tem que ter um nome de estaca. Aonde é o PC, né, que vai ser aonde que começa a curva. Então, aqui tem que ter uma estaca para locação. E aonde é o PT, que é o ponto de tangente. Então, aqui também precisa ter um nome de estaca. Então, esses 3 pontos são os pontos principais de estacas. Aí depois vão ter as outras estacas que vão passando pela curva, né? Mas os principais, antes de fazer a curva, são esses 3: PI, PT e PC. Então, a estaca PC, deixa eu pegar um outro aqui, outra cor. A estaca PC, ela vai ser o nome, né? O valor da estaca do ponto de interseção menos o valor da tangente externa que a gente calculou nas aulas passadas. Por que isso? Ó, vamos colocar aqui o meu ponto de interseção, né? Como ele é estaqueado. Lá no levantamento topográfico, lá do início, né? Então, meu ponto de interseção, vamos supor aqui que ele é a estaca 37. Então, ele é a estaca 37. Então, o nome da estaca desse pontinho aqui, ó, né, que é o ponto PC, ele vai ser a estaca PI do ponto de interseção, né, menos o valor da tangente externa. Então, aqui, ó, por que é o valor da tangente externa? Porque é esse comprimento, né, que vem daqui do ponto de interseção até chegar no PC. Então, vamos colocar como exemplo aqui que a nossa tangente externa tenha 14 metros. Nossa, hoje a minha sensibilidade do mouse está muito alta. Pera aí que eu vou dar uma ajustada aqui. Tá muito alta essa sensibilidade. Pera aí, deixa eu ajustar aqui rapidinho, Cleiton. Deixa eu ver. 1.200. Acho que agora ficou boa a sensibilidade. Agora eu consigo escrever melhor. Então, se a nossa tangente externa é 14 metros, né, como que vai ficar essa equação? Né, vai ficar os 37, que é do ponto de interseção, né? Só que esses 37 aqui é o valor da estaca. Então, não é o nome da estaca, não é a metragem que tem até ali no ponto de interseção. Então, se aqui a estaca é a 37, então se eu multiplicar ela por 20 metros, eu vou saber qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui em metros, para depois eu conseguir subtrair pela tangente externa, que está em metros também. Então, eu vou apagar aqui, eu vou fazer ela em cima ali.
Deixa eu puxar aqui, ó. Então, se ela é a estaca 37, se eu multiplico ela por 20 metros, que é o valor da corda, né? Eu vou ter a quantidade de metros que eu tenho que colocar ali. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para não precisar ficar abrindo o celular. Então, 37 vezes 20, eu tenho que é 740 metros. Então, aqui nessa minha equaçãozinha, o valor que eu tenho que colocar aqui é 740 metros, né? Menos o valor da minha tangente externa, que é os 14 aqui que está ali na curva, né? Para achar o PC. Então, menos 14. Então, eu vou ter que o valor do meu ponto de estaca, do ponto PC, em metros, vai dar 740 menos 14, 726. 726 metros. Só que esse não é o resultado final que eu quero, né? Eu quero saber qual que é a estaca PC, o nome da estaca. Então, vai ser 726 dividido por 20, que dá 36, ó. Se eu dividir por 20, dá 36,3. Então, o nome da estaca vai ser 36 mais agora esse decimal aqui transformado ele em metros. Então, o 0,3. 0,3 vezes 20 dá 6 metros. Então, a minha estaca PC é a 36 mais 6 metros. Deu para compreender? Deu. Beleza. Agora vamos então para a estaca do PT. Até parece que eu tô falando de partido, né? A estaca PT, ela vai ser o valor da estaca PC, né? Aí eu falo o valor em metros mesmo. Por quê? Porque depois eu vou somar com o valor do desenvolvimento que eu vou ter calculado já. Certo? Eu vou fazer de verde aqui. O desenvolvimento, vamos colocar aqui que tenha dado 200. 200 metros de desenvolvimento, tá? Então, aqui, ó, a minha estaca PC, né, é a que eu acabei de fazer, que é o 36 mais 6 metros. Só que aqui, como eu vou somar ela com o desenvolvimento, então eu preciso pegar ela quando ela estava no valor, né, total. Então, que é esse 726 aqui. Então, vai ficar, ó, estaca PT é igual a 726, né, mais o valor do desenvolvimento, que é 200 aqui no nosso exemplozinho. Então, eu vou ter 726 mais 200, que o valor total aqui da distância até chegar na estaca PT dá 926. 926 metros, certo? Mas agora eu tenho que transformar ela para o nome de estaca. Então, a estaca PT vai ser esse 726 dividido por 20. E aí eu pego o número inteiro. Depois, os decimais, eu transformo ele para metro de volta. Então, 926 dividido por 20 é 46,3. Então, a estaca vai ser 46 mais esse 0,3 aqui transformado, né, para metro, multiplicando então ele por 20, que vai dar a mesma coisa do anterior, né? Vezes 20 dá 6 metros. Então, mais 6 metros. E aí, esse aqui é a resposta do nome da estaca PT.
Este aqui é a resposta do nome da estaca PC, né? E a estaca PI eu já tinha falado que era a estaca 37. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Cleiton? Tudo certo até aí? Tudo certo. Então, aqui, ó, eu tenho uma curva aonde eu tenho aqui, ó, o ponto PC. Que vai ser este verdinho aqui. E o ponto PT vai ser esse vermelhinho aqui. E aí, por que eu trouxe essa imagem? Para vocês verem aqui a relação da estaca, ó. Aqui eu vou ter uma estaca inteira, né? Aqui eu tenho outra. Então, se essa aqui é 35, ó, e aqui eu tenho uma 40, então aqui é 36, 37, 38, 39, 40. E aí depois aqui eu tenho a 41, aí aqui a 42 e aqui a 43. E elas todas separadas aqui, né, em uma distância de 20 metros. Então, para que eu saiba qual que é a estaca PC, eu sei que a estaca PC vai estar entre a estaca 35 e a estaca 36, que é essa aqui, ó. Certo? Só que ela tá aqui, ó, um pouquinho para frente da estaca 35, ó, esse tantinho aqui que eu tô pintando. Que vai ser, então, 35, porque é a estaca inteira, né? Mais esse espacinho que ela tá mais para cima ali. Então, que vai ser os 7,35 metros. E a mesma coisa aqui na estaca PT, ó. A estaca PT, ela aqui é a estaca 41, né? Então, ela tá essa distância aqui, ó, para frente da estaca 41. Então, essa distânciazinha aqui são os 12,80 metros. Certo? E o restante aqui, se eu somasse, daria 20, e aí viria a estaca 42. Deu para conseguir enxergar isso bem? Explica de novo, por favor. O que é a posição onde está a estaca? Ó, eu, usando aqueles cálculos do slide de trás ali, eu achei que a estaca PC tem esse nome aqui, ó. É a 35 mais 7,35. O que isso significa? Que vai ter uma estaca aqui que é a 35, e aí ela vai estar à frente da estaca 35, 7,35 metros. E aí vai ter a estaca PC. E a PT, antes dela, vai ter uma estaca chamada 41, e por isso ela chama 41 mais, né? E esse espaço entre a estaca 41 e a estaca PT tem 12,80 metros. Que é o que a gente vai ter calculado como no slide de trás. Tá? Que é só a posição certinha das outras estacas e aonde elas estariam. Então, aqui vai estar atrás, né, da do PT, vai estar a 41, já que ela chama estaca 41 mais 12,80, né? Então, a PT é essa aqui, essa bolinha vermelha. Então, antes dela é a 41, aí vem vindo 40, 39, 38, 37, até chegar ali na 35. Tudo em ordem aqui, ó. Essa aqui é a 37, essa aqui é a estaca 38, essa aqui é a estaca 39, aí tem a 40, 41, 42, aí essa aqui é a 43. Então, quando a gente precisa colocar uma estaca que vai estar com valor quebrado, né, entre esses outros valores de estaca, por isso que a gente coloca mais 12,80, porque essas estacas de número inteiro, elas estão separadas de 20 em 20 metros. Então, se ela tivesse aqui no meio certinho, ali assim, a estaca 41 mais 10, né? Mas como ela passou um pouquinho do meio aqui, ela é a 12,80.
Talvez o meio seria aqui assim. Vamos ver isso agora em exercício, né? Em atividade, como que isso ficaria. Ó, calcular os elementos geométricos da curva circular simples de um trecho da estrada e encontrar as estacas PC e PT. Então, para que você encontre as estacas PC e PT, você precisa calcular os elementos geométricos, né? Os elementos geométricos são aqueles cálculos que eu ensinei nas últimas 2 aulas, que é o desenvolvimento, tangente externa, afastamento, grau da curva, né? Então, tudo isso faz você calcular, eles são os elementos geométricos que faz você calcular os dados da curva circular simples e vai ajudar você a encontrar o nome das estacas. Então, aqui eu tenho os dados, ó, ângulo central 35 graus e 12 minutos, raio de 350 metros e a estaca do ponto de interseção é a 68 mais 2,38. Então, vamos lá para começar os cálculos. Deixa eu ver se aqui eu coloquei... Não, vai ter que ser na mão mesmo. Vamos lá. Então, a primeira coisa aqui é a gente achar, né, para que eu consiga calcular as estacas PC e PT, eu preciso da tangente e preciso do desenvolvimento. Então, esses dois são as coisas que eu preciso para essa questão. Então, vamos achar a tangente primeiro. A tangente, vou até abrir aqui o meu outro slide da outra aula, porque eu não lembro de cor, né, as fórmulas. Na aula 7 aqui. Peraí que eu tô abrindo aqui o arquivo. Oxi! Tô abrindo o arquivo errado aqui da aula, hein? Achei. Pronto. Então, a fórmula... Pronto, voltando aqui. Ó, a fórmula da tangente externa é tangente... Tá dando para ver aí? É igual ao raio vezes... Tá. Beleza. A tangente de AC sobre 2. Beleza. Então, AC eu tenho que é o 35 graus e 12 minutos. Tem o raio que é 350. Vamos calcular aí, Cleitinho, comigo. Vamos lá, tangente. De 35 graus e 12 minutos. Dividido por 2. Vezes 350. Então, aqui a minha tangente deu 111,026. Vê se bate com a sua aí. 0,26 metros. Deu isso mesmo. E agora a gente tem que calcular o desenvolvimento. O desenvolvimento é π vezes o raio vezes AC
sobre 180. E aí a gente coloca o AC agora em graus decimais. Então, vamos lá. 35 graus e 12 minutos. Né? Vou transformar ele ali em graus decimais. Dá 35,2. Vezes 350, que é o raio. Vezes π. Dividido por 180. No meu aqui deu 215. Vê se deu, o seu vai dar isso também. 0,024. 215,024. Beleza. Bom, então com esses dois a gente já consegue achar o que a questão está perguntando, né? Que é encontrar as estacas PC e PT. Então vamos começar, igual no slide anterior, ele começa na estaca PC. E a estaca PC, ele fala que vai ser a estaca do ponto de interseção, né, menos o valor da tangente externa. Então, a estaca do ponto de interseção, ele me deu aqui também, ó. Que é esse PI aqui, ó. É o 68 mais 2,38 metros. Então, eu tenho que transformar isso aqui tudo para uma distância em metro, tá? Porque aqui eu tenho 68, que é a estaca, e o mais 2,38 ali, que é a distância que ele tá da estaca 68. Então, eu tenho que transformar isso para a quantidade de metros total que tem esse nome de estaca. Então, eu vou puxar aqui, né? Eu vou multiplicar o 68 por 20, né? E somo com os 2,38 que está ali embaixo. Para poder colocar aqui na nossa fórmula. Então, PC é igual a 68 vezes 20, dá 1.360 metros, né? Mais 2,38. Então, eu vou ter que essa estaca aqui, ela tem uma quantidade em metros de 1.362,38. Menos o valor da tangente externa, que é este valor aqui, ó. Então, menos 111,026. Então, em metros, a estaca PC vai estar 1.362,38 menos 111,026. Então, aqui vai dar um total de 1.251,354 metros. E agora, transformando ela para nome de estaca, eu divido por 20, né? E os decimais que sobrar, eu transformo ele para um número em metros. Então, esse valor aí, dividido por 20, dá 62,568, né? Arredondando ali, porque dá 77. 5677. Então, arredondei. 568. Então, fica 62, que é o número inteiro, mais este valor aqui dos decimais transformado para metro. Então, 0,568 vezes 20 dá mais 11,36 metros. Então, uma dica que eu dou para vocês saberem,
Se o nome da estaca tá certo, é que esse número aqui, que é em metros, né? Esse 11,36 metros, ele nunca vai passar de 20, né? Porque 20 já é outra estaca. Se der 20, né? Então, o máximo que ele vai chegar vai ser 19,9. Então, se quando vocês calcularem esse valorzinho aqui der, por exemplo, a estaca deu 62 mais 35 metros, tá errado. Porque se der 35 metros, você já tá pulando estaca aí. Então, esse aqui é o valor da estaca PC. Agora vamos para a estaca PT. Então, estaca PC é a estaca 62 mais 11,36 metros. Agora a gente vai achar a PT. A PT era o valor da PC mais o desenvolvimento. Então, a PC em metros, né, tinha dado 1.251,354, o total. Mais um valor do desenvolvimento, que é o 215. 215,024. Então, vamos somar para ver quanto que dá aqui. 1.251,354. Mais 215,024. Tá batendo os cálculos aí, Cleiton? 1.466. Tá dando certo. 378. Então, aqui tem metros. Agora, transformando ele para nome de estaca. Eu vou dividir por 20. Que dá 73. Então, aqui eu vou colocar ele já quebrado, né? Deu 73,3189. Então, 73 mais agora esse 0,3189 transformado aqui. Então, 0,3189 vezes 20 dá 6. 6, arredondando aqui, 38 metros. Então, este aqui é o nome da estaca PT. E aí, teria finalizado o exercício, porque a gente já teria calculado os elementos geométricos, que é a tangente e o desenvolvimento, e já teria encontrado as estacas PC e PT. Deu para entender? Deu. Alguma dúvida? Bom, por enquanto não, é quase similar aos outros, né? Uhum. Sempre vocês vão acabar fazendo esses cálculos de tangente externa, de desenvolvimento, para poder calcular os pontos da estaca. Agora um outro aqui, ó, com uma imagem, né? Faça a locação por estaqueamento das curvas 1 e 2, conforme a planta abaixo. Aí tá tudo identificado na planta. Aqui, ó, eu tenho que o meu ponto de interseção da primeira curva, ó, ele tem um total, né, desde o ponto de início, que a gente pode chamar aqui de ponto de partida, né, que é PP, ó, que ele tem um valor de 0. Então, essa distância do PP aqui até chegar no meu ponto de interseção, ele tem 133,97 metros.
Eu consigo entender que ele já me deu aqui também a minha deflexão aqui, né? O ângulo central, que vai ser os 24 graus, e ele também já me deu o raio. Então, beleza. Deu o ângulo central e deu o raio, eu já consigo calcular a tangente e desenvolvimento. Ótimo. Só que aqui, o que ele vai aumentar? Que ele vai ter uma segunda curva, né? Então, ele me fala aqui, do ponto de interseção da primeira curva até o ponto de interseção da segunda curva, eu tenho 199,49 metros. Aí, para fazer a segunda curva também tá tranquilo, porque ele também já me deu o raio, né? E também já me deu o ângulo central dela. O que é o tchan dessa questão aqui? O que dificulta nela? É só a notação da estaca, que é o complicadinho. Porque fazer as duas curvas aqui é fácil, né? Calcular as tangentes externas e os desenvolvimentos das duas curvas é tranquilo. Agora, o que pega aqui é você saber o nome das estacas, né? Como que fica o estaqueamento. E é isso aqui que eu vou mostrar como que vai ficar agora. Porque ele fala aqui, ó, das curvas 1 e 2, que é o que a gente vai precisar. Então, da curva 1, eu já sei qual que é o nome da estaca. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tinha feito... eu acho que esse aqui tem... Eu não vou precisar de escrever tanto. Acho que eu digitei um pouco. Então, se eu fizer o cálculo aqui, ó, eu já vou pular uma etapa, que é de calcular a tangente, o desenvolvimento, porque isso aí já está mais facinho, né? Que é igual na questão anterior. Então, eu já calculei, e aí depois vocês podem fazer em casa aí, só para conferir se bate, né? Mas aqui, ó, eu coloquei aqui em cima. Que a tangente externa da curva 1 é 42,90, e o desenvolvimento da curva 1 é 84,51. E aí, a partir disso aí, a gente consegue agora calcular, né, qual que é o estaqueamento até a curva 1 ali. Então, a estaca PC é o valor da estaca do ponto de interseção menos a tangente externa. Então, a minha tangente externa é 49,90, né, que eu calculei aqui. E o meu ponto de interseção, o que ele vai ser? Ó? Ele é esse 133,97 metros aqui. Né? Porque é a distância aqui do ponto de partida até chegar aqui no ponto de interseção. Então, eu uso este valor. Graças a Deus aqui nem está em estaca, né? Já está com o valor em metros total. Então, é só jogar aqui na nossa formulazinha. Então, fica 133,97 menos 42,90, que é o valor da tangente externa. Então, se você fazer a subtração aí na calculadora deste valor, dá 91,07. E se eu dividir 91,07, né, se eu divido ela aqui por 20, dá 4. Eu vou até fazer aqui. 91,07 dividido por 20 dá 4,55. Como é que é? E aí... Repete de novo, como que tem que dividir? O 91,07 dividido por 20 deu no meu aqui 4,55. Deu 4,55. Certo. Certo, né? Beleza. Então eu pego 4, que é o número inteiro, e os 55 lá decimais, eu transformo ele em metro. Então eu tenho aqui já que o valor da minha estaca PC, né, o nome da minha estaca PC é 4 mais 11,07. Aí a minha estaca PT é o valor da estaca PC em metros, que vai ser então esses 91 aqui. Né, os 91,07, mais o valor do desenvolvimento, que está calculado aqui em cima. Ó.
que é os 84,51. Então, somando 91,07, que é o valor em metros da APC, mais o desenvolvimento, eu tenho 175,58. Se eu dividir por 20, vai me dar 8,779. Confere aí se bate com o seu. Então, eu pego o número inteiro, que é 8. Acho que dá 8,779. Então, eu pego o 8, que é o número inteiro, coloco aqui e transformo o 0,779 em metros. E aí dá os 15,58. Então, o nome aqui, para alocação, a estaca PT é 8 mais 15,58 metros. Ok, até aí? Ok. Agora vamos para o PC2, né? Que é pensando ali na curva 2. A curva 2, ela, eu não posso levar em consideração, tipo, separar ela e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no PC1, né, e no PT1. Ou seja, calcular a tangente e o desenvolvimento dela. Você pode calcular. Só que aqui, o que a gente vai usar é com relação às estacas anteriores. Então, eu vou até colocar de verde aqui, ó. Vamos supor que a estaca PT, ela parou aqui, ó. Né, vamos supor que aqui fosse o PT1. Né, que é a estaca do ponto de tangência da curva 1. Então, é a partir do nome dela que você calcula, né, qual que vai ser o nome da estaca PC aqui, que é a PC2, né, que vai ser da curva 2. E aqui vai ficar o PT2. É porque ele tá vindo em sequência aqui. Então, como que ficaria a fórmula? Ó, o PC2 fica, não é como se fosse a fórmula mesmo aqui, ó. Se a gente pensar na fórmula do ponto de interseção, né? Que aqui é ponto de interseção menos o valor de tangente. Então, o meu ponto de interseção 2 aqui, deixa eu apagar aqui. O meu ponto de interseção, ele tá numa distância do ponto de interseção da primeira curva de 199,49 metros. Então, para que eu achasse, né, o valor, aqui pode ser em metros, né? Porque para fazer o cálculo eu tenho que estar com os valores totais dos metros. Então, eu posso, ao invés de colocar, arrumar um cálculo, colocar o nome dela aqui, eu posso pensar da seguinte forma, ó, que o meu PT1, o meu PT2, desculpa, né, que é esse valor aqui, ó, ele é o PT1, que é 133, né? 133? Cadê? PI. Isso. Oh, nossa, peraí, Cleito. Falei PT, você vai confundir. Apaga aí. É PI. PI, ponto de interseção. Até meu ponto de interseção 2, eu tenho 199,49 metros. Então, esse espaço todo aqui, ó, que eu tô fazendo uma linha vermelha, é PI1 menos PI2. Pronto, agora eu falei certo. Porque senão, se eu falar a sigla errada, eu vou confundir você. Então, essa linha vermelha aqui é PI1 menos PI2, que dá 199,49. Aí eu posso subtrair a tangente externa do meu ponto 1, que seria aqui, né, meu T1, menos a tangente externa do ponto 2, que seria esse pedaço aqui, ó. Ok? E aí, o que me sobra aqui vai ser uma linha reta, e a partir do PC aqui para frente, ele já é curva.
certo? E o PT aqui, ó, o que ele está fazendo esse PT aqui? É o PT1, né? Lembra que eu te falei que eu tenho que contar agora as estacas a partir da estaca da curva 1. Então, por isso que eu ponho esse PT aqui, que é o valor da estaca de PT1, que a gente achou aqui, ó. Então, o valor da estaca de PT1 é quanto? Em metros, né? 175,58. Então, até PI, eu tinha 133. Então, até PT, eu tenho 175,58. E aí, daqui para frente, eu vou ter mais um valor, né, um X aí em metros, até chegar em PC. Então, aqui por isso que eu tenho que fazer a fórmula agora desse jeito. PC vai ficar PT1 mais PI menos PI2, que é o 199, que é essa linha vermelha, reta, menos o valor da tangente externa do ponto da curva 1, que é os 42 aqui de cima, né, 42,90, menos 73,65, que vai ser a tangente externa, né, do cálculo aqui da curva 2. Se eu pegar aqui, ó, e fazer o cálculo da curva 2, rapidamente, né, como que calcula a tangente externa? A tangente do ângulo ali, 32 graus, 49,50, dividido por 2, vezes o raio, que era 250. Né? Então, eu tenho que a tangente externa aqui da curva 2 é o 73,65. Então, agora, a equação ela tem que ser desse tamanho aqui, para que eu consiga colocar o nome da estaca a partir do estaqueamento da curva anterior. Então, você pode usar isso aqui como regra, tá? Essa formulazinha aqui, ó. PT da curva 1 mais, abre parêntese, ponto de interseção da curva 1 menos o ponto de interseção da curva 2 menos tangente externa da curva 1 menos tangente externa da curva 2. E aí, somando e subtraindo com isso aqui tudo, eu tenho 258,52, ou seja, PC aqui, ó, ele está nessa metragem aqui. 258,52 dividido por 20. Né? Se eu dividir por 20, dá 12,926. Então, 12 é o número inteiro, pego 0,926 e multiplico aqui por 20, tenho os 18,52 metros. E aí, esse 12 mais 18,52 metros é o nome da minha estaca PC da curva 2. E para a estaca PT2, né, que vai ser aqui do cantinho, eu vou ter PC2, que eu já calculei, que é esta, mais o desenvolvimento da curva 2. Aí eu faço as fórmulas, né, de desenvolvimento, uso a fórmula de desenvolvimento para a curva 2 e somo aqui. Então, PT2 dá um total de 401,77 metros. Se eu dividir 401,77 por 20, dá 20,0885. Então, 20 é o número inteiro e o 0,0885 transformado em metros dá 1,77 metros. Então, agora eu tenho o nome das 4 estacas, né, que são duas, que é o PC e o PT da primeira curva, e o PC e o PT da segunda curva. Ok? Ok.
E aí, se eu tivesse uma terceira curva, ia indo agora na sequência. Se eu tivesse uma terceira curva, aqui ia ficar assim, ó. PC3, né, que seria a terceira curva, ia ser igual a PT2, né, que pensando aqui nessa formulazinha, ó, né, ia ser igual a PT2 mais o ponto de interseção da curva 3 menos o ponto de interseção da curva 2 menos a tangente externa da curva 2 menos a tangente externa da curva 3. E assim ia indo por quantas curvas viesse, certo? Ah, ainda tem aqui do ponto final, ó. Eu ainda deixei em preto aqui. Como que ficaria a estaca do ponto final, né? Que é essa aqui, ó. Tem um PF aqui, ó. Né, que é o ponto final. PF é ponto final. Então, o nome da estaca, de onde é o ponto final, ficaria o valor de PT2 mais o ponto de interseção 2 menos a distância do PI até o PF, né, que é o 151, menos a tangente aqui externa da curva 2, que dá 479,24 metros. E aí, transformando isso para a estaca, dá 23 mais 19,24 metros. Então, só para ter a estaca de referência também lá no fim. Ok? Ok. Beleza. Bom, então, por hoje é isso. Aprendemos aqui agora. Aí ficaria assim, ó, se eu colocasse ela em planta depois, com os nomes das estacas. Ó. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui. Aqui, ó, nessa primeira marquinha vermelha aqui seria a estaca da curva 1, a estaca PC da curva 1. Aqui fica a estaca PT da curva 1. Aqui já o desenho em curva, né? O desenho aqui já está com a curva, olha que bonitinho. Aqui PC2, aqui PT2 e aqui a estaca do ponto final. E aqui a gente tem uma tabela, né, dos parâmetros de concordância, que aí aqui está uma coluninha ó, com o desenvolvimento e a outra com os valores de tangente. Fica um resultado bem bacaninha, plotado em mapa. Bem bonitinho. Mas aqui só para vocês verem como que fica depois no final, né? Claro que eu não vou pedir para vocês fazerem isso, não hoje, né? Não esse semestre, mas para vocês já saberem como que é a cara do bichinho. Bom, então é isso. Vou passar a lista final para vocês, porque hoje então foi a última aula. E aí vocês têm até Amanda, dia vai ter 12. prova não, né? Vai, é isso que eu tô falando. A lista final é a prova. Entendeu? Que lista final? A Tem o lista tanto de lista que nós final. já fez. Oxe, duas. Sobe o valor dessas duas aí, ué. Hã? Aumenta o valor dessas duas aí. Não, mas vocês têm que fazer dessa também. Tem Ô, que ter louco, essa hein, final. Amanda? Ué. Ué. E a Oxe. camaradagem? Não, eu já fiz camaradagem demais, ó. Essa semana vocês nem tiveram atividade. Ah, não, beleza, tô zoando, pode passar. Tem Mas não quatro. exagera não, hein? Não, são quatro exercícios, ó. Deixa eu te mostrar. Eita, parece que não foi.
Não tá aparecendo, né? Ah, tá carregando. Vê se carregou. Carregou. Ó, são 4. Boa, 70 pontos. 60. Aí, esse primeiro aqui tá tranquilinho, porque ó, eu já até calculei o desenvolvimento e a tangente para vocês. Certo? Aí tem os alinhamentos, ó, são 4 curvas, né? Então, ou seja, você vai ter que fazer igual nesse último exercício. Nessa primeira questão aqui. O 2 é fazer igual o exercício anterior que eu tinha mostrado, né? Calcular os elementos geométricos da curva e aqui eu não vou poder passar isso aqui, não. Essa parte de tabela de locação aqui eu vou ter que tirar, ó. Vou até pintar aqui que eu vou ter que. Porque não deu tempo de passar para vocês tabela. Então a tabela de locação não vai dar para vocês fazerem. Isso aqui eu vou tirar. Então aqui esse começo é fácil, ó. Os elementos geométricos, o que são? Tangente externa e desenvolvimento. Então aqui eu já dei os dados. Também, ó, tem o AC para calcular, o raio para calcular e o ponto de interseção. Então esse aqui é igual o primeiro exercício que eu passei hoje. Esse de baixo aqui, ele também vai ser igual esse último exercício que eu fiz agora. Ó, no traçado abaixo, sendo as curvas circulares simples e sabendo-se que o ponto A se encontra na estaca, já deu o valor dela aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Então, já deu o valor da estaca, né? Ou seja, a estaca aqui do ponto 1. Isso. Da curva 1, né? É esse aqui. Não, mentira, Cleito, ó. A estaca do ponto A. Então, o ponto A aqui é essa estaca. Então, para você saber qual é a estaca do ponto de interseção, você ainda vai ter que somar esses 1080, porque no exercício que eu fiz agora, você lembra que eu te falei que o ponto de partida era 0, e aí tinha um alinhamento de 133 metros, certo? Cleito. Tá presente? Certo, pode Então, continuar. aí nesse caso aqui, eu dei o valor que é o ponto A, a estaca do ponto A. Ou seja, transforma isso aqui para metros, né? Multiplica o 223 por 20 e soma com esses 6 mais 6,42. E aí você vai ter a distância de um pseudo ponto de partida que não está representado aqui, né? Até chegar aqui no A. E aí mais 1080 metros, e aí você acha qual que é o ponto de interseção. E aí você consegue fazer o resto igual estava no exercício anterior. Beleza. E a última, que é essa aqui, é a mesma coisa. Ó, só que esse aqui, o ponto de partida já é 0. Então também tá super tranquilo. Ok? É igual esses dois exercícios, é iguais os dois últimos que eu fiz agora na aula. Até que dia que é para te entregar mesmo? É o dia 12? Até dia 12. Eu já vou colocar lá no portal. Porque aí amanhã vocês já fazem, eu já vou postar nessa madrugada a aula também, para que quem quiser já começar no final de semana, a aula também já vai estar online. Tá bom? Beleza. Então, obrigado, Cleito. Ó, espero que dê tudo certo aí. Eu acho que vocês não vão pegar recuperação. Então, se não, assim espero. Assim espero. Então, desejo boas férias aí para vocês depois que vocês terminarem a listinha, tá? Falou, Amanda. Boa noite, obrigado. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Tchau, tchau.